Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar Lucas 19, de 1 a 10, que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Neste momento, escutemos a Palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem em que temos este chefe de publicanos chamado Zaqueu, que, como vimos, sobe numa árvore porque procura ver Jesus, porque procura encontrar com Jesus, nós podemos seguir aquilo que os estudiosos apontam dentro desta passagem em dividi-la em 2 partes. A primeira, dos versículos de 1 a 6, onde nós temos a perspectiva de Zaqueu, e dos versículos 7 a 10, ao evento na casa de Zaqueu. Importante também olhar o nome de Zaqueu e o que significa Zaqueu. Zaqueu é um nome hebraico que significa justo. Nós já encontramos um nome parecido em 2 Macabeus 10, 19. Zaqueu, este homem justo, que apesar de carregar este termo no seu próprio nome, é um homem rico, aquele que é o chefe dos publicanos na cidade de Jericó, mas também ele é um homem que procura o Senhor. E isso o faz subir na árvore. Mas por que sobe na árvore? Porque é um homem de pequena estatura. No meio da multidão, certamente ele não ia conseguir ver Jesus. É a única ocasião dentro do Evangelho de Lucas que nós temos Jesus que se convida para ir à casa de alguém. Todas as outras passagens que nós temos no Evangelho, elas são sempre alguém que convida Jesus para visitar a casa. E Jesus passa, vê Zaqueu em cima da árvore e se convida para entrar na casa de Zaqueu. O que acontece quando Jesus vê Zaqueu na árvore? Acontece aqui um chamado. E o chamado do Senhor provoca em Zaqueu uma atitude muito dócil, mas ao mesmo tempo uma atitude muito assertiva, porque ele desce depressa, ele se torna ágil. Ele, nesta agilidade, ele na verdade quer responder a este chamado do Senhor. E aqui podemos também meditar sobre o chamado que cada um de nós tem. Como nós respondemos ao chamado do Senhor? Será que nós somos ágeis como Zaqueu, de descer depressa, de ir ao encontro rapidamente, de estar atento ao que Jesus fala? Ou ainda estamos numa certa preguiça, esperando outras coisas acontecerem? Receber Jesus, se entreter com Jesus em sua casa, é o que temos com o verbo que é colocado próximo no próprio texto. Dizer que Jesus é, na verdade, aquele que vai entrar na casa, podemos ter também todo um simbolismo do que significa entrar na casa de Zaqueu.
é entrar na família de Zaqueu, é entrar na vida de Zaqueu. Porém, quanto a alegria reina na família e na casa de Zaqueu por acolher Jesus, por entender Jesus, por Jesus estar no meio deles, temos a reação do povo que está na segunda parte do texto. A reação do povo é murmuração, é uma queixa, e também essa queixa é devido a um julgamento. Como é que Jesus entra na casa de um publicano? Quem são os publicanos na época de Jesus? Eram aqueles responsáveis por taxar o povo, por aplicar o imposto sobre o povo, um imposto que vinha do Império Romano. Eram mal vistos porque, além de aplicar este imposto de um outro país, de um outro império sobre os seus, é também conhecido que muitos eram corruptos, muitos aplicavam os impostos acima do que era proposto. Essa realidade gera no povo um julgamento. Como é que Jesus entra na casa de um homem que é injusto, que é corrupto? E aqui vemos um trocadilho entre o nome de Zaqueu e a postura de Zaqueu. Essa reação do povo é uma reação também baseada em um certo julgamento, como nós sabemos. Como então perceber o que Lucas está colocando para nós desse evento de Cristo? Bem, o próprio Zaqueu hospeda Jesus em sua casa. Lembremos de Lucas 2,7, onde Jesus está para nascer, mas não há hospedaria para ele. Há também aqui toda uma relação em que nós também somos aqueles que devemos hospedar Jesus. Encontrar com Jesus significa acolhê-lo e hospedá-lo na nossa própria vida. Para termos essa postura de Zaqueu, de louvor, de graças a Deus pela presença de Jesus, e não entrar numa situação de protesto, queixa, julgamento do povo. Temos duas posturas bem distintas. A graça de Jesus, ela muda Zaqueu, porque Zaqueu diz que vai dar metade dos seus bens, e se ele enganou ou fraudou alguém, ele vai pagar 4 vezes mais. Uma pessoa só fala isso depois de um ato de conversão, depois de uma consciência dos seus atos antecedentes que eram contrários à proposta do próprio Deus. No fundo, hospedar Jesus, acolher Jesus, gera também em Zaqueu uma mudança de comportamento, fazendo com que ele agora seja aquilo que ele carrega no nome, justo. E quando Jesus diz: hoje a salvação entra na tua casa, estamos aqui trazendo novamente aquilo que nós já meditamos nas parábolas sobre a misericórdia. É na misericórdia, então, que surge a alegria daquele que se converte, daquele que tem seus pecados perdoados. É o Evangelho que está sendo pregado, é Jesus que está presente, é Jesus que vai atrás da ovelha perdida. E aqui temos uma ovelha que era perdida, mas que agora foi encontrada. Essa dinâmica da misericórdia, a dinâmica da salvação, a dinâmica da plenitude de Jesus, o hospedar e acolher, são elementos que são trabalhados nesta passagem e que nos ajudam a entender também a dinâmica de Deus dentro do seu plano de salvação que acontece e que atinge a cada um de nós. A partir desta breve análise do próprio texto, vamos às perguntas que hoje nos são propostas. Qual é a primeira coisa que chama sua atenção nesta passagem? Cada um deve responder nos seus grupos ou consigo quando faz uma oração em cima deste texto, mas a mim chama atenção o ato de Zaqueu de procurar ver Jesus, de querer encontrar com Jesus. E a partir deste desejo de Zaqueu de subir na árvore, ou seja, não importam as dificuldades, há sempre uma forma que nós podemos encontrar, e Zaqueu encontrou subindo na árvore, é de vermos que quando nós buscamos, nós encontramos. Jesus encontra Zaqueu na árvore.
e por isso vai ao encontro dele. Isso chama a atenção, que o Senhor está pronto para nós sempre. E esse estar pronto para nós significa que o Senhor está sempre atento para cada um de nós. Na segunda pergunta nós temos: que figueira você precisaria subir hoje para encontrar Jesus? Uma pergunta interessante que nos leva a pensar o que precisamos para poder alcançar, para ver Jesus. Cada um aqui precisa fazer uma contemplação de si. Será que é preciso rezar mais? Será que é preciso ir mais à igreja? Participar mais ainda do sacramento da Eucaristia, do sacramento da confissão? O que é preciso? Qual é a figueira que nós precisamos subir para estar mais próximos e vivermos a experiência da salvação hoje? Na terceira pergunta, temos: o que podemos aprender sobre misericórdia e acolhimento a partir deste encontro? A partir do que nós analisamos, vimos que realmente há aqui uma aplicação das parábolas da misericórdia. Jesus vai ao encontro da ovelha perdida, como nós temos no capítulo 15. Temos também a viúva que procura a moeda, mas também temos o Pai misericordioso, nestas passagens interessantes que demonstram todo o movimento de Deus para nós, de uma procura, de um encontro. E percebemos que a misericórdia não está distante de nós. O Senhor usa dos meios para ir ao nosso encontro. A partir destes questionamentos, podemos hoje ver o que diz um padre da Igreja. São Beda nos coloca: Zaqueu é dito filho de Abraão, não porque descenda deste, mas porque o imitou na fé. O patriarca, com efeito, deixou seu país e a casa de seus pais. O publicano, por sua vez, renunciou a seus bens e os deu aos pobres. Com o dito porque este também é filho de Abraão, nosso Senhor nos dá a conhecer que não somente o homem justo, mas também o que abdica de uma vida de injustiças é filho da promessa. Voltamos ao tema da fé, o tema da adesão, o tema também da conversão, pois tudo isto está, de uma certa forma, unificado. Não é possível vivermos a fé sem uma conversão diária e não é possível também experimentarmos o cumprimento das promessas, a vida na graça, sem esta experiência de acolhimento. Vamos então deixar que esta palavra possa ecoar nos nossos corações, para que desta forma possamos cada vez mais usar dos instrumentos que são necessários, subirmos nesta figueira, entre aspas, mas que tenhamos esta ânsia, como Zaqueu teve, de procurar, de ver Jesus, de encontrar com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a sintonia da esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.